Olá, muito boa noite para você de casa. Nesta quarta-feira está começando, o nosso Conexão ND. E olha, o nosso convidado de hoje é muito especial e dispensa qualquer apresentação, Mas eu vou apresentá-lo mesmo assim, porque ele nasceu em Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, no dia 11 de novembro de 1940, e dedicou aí a maior parte, dos seus 80 anos de vida ao jornalismo, principalmente em Brasília, onde ele vive até hoje. Trabalhou no Jornal do Brasil, na extinta TV Manchete, na Rede Globo de televisão também, onde ficou, aliás, por mais de 30 anos, E hoje é um dos maiores influenciadores digitais da política brasileira. E também, claro, comentarista de inúmeras rádios pelo país, colunista também em centenas de jornais do Brasil, incluindo, claro, o nosso ND, que é o maior jornal aqui de Santa Catarina. E no meio de tudo isso, de tantos compromissos, ele encontrou um tempo aqui para nos dar essa entrevista. Com muita honra, recebo então aqui no Conexão ND, Alexandre Garcia. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação nessa noite. Boa noite. Boa noite, meu xará. Boa noite, catarinenses. É um prazer muito grande estar com vocês. Maravilha. Estou à disposição. Ótimo, maravilha. Obrigado mesmo pela sua disposição. Aliás, é bom a gente lembrar que toda quarta-feira o Alexandre Garcia tem aqui, assina uma coluna, no nosso jornal ND. Olha só, está aqui, por exemplo... Eu devo dizer, meu xará, Pode que falar. Eu fico muito honrado em estar dividindo as páginas do ND com tanta gente boa. Poxa, é verdade, É um jornal que eu admiro quando as pessoas me perguntam em que jornal confiar, porque está ficando raro isso. Exato. O ND é um dos poucos que eu cito. Olha só, que maravilha. É um orgulho para nós, Para nós jornalistas aqui, a gente que tem aí 10, 20 anos de carreira, mas você que já tem muito mais do que isso, Então, para nós é um prestígio também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas, Alexandre, eu gostaria de começar perguntando, como a gente está falando de comentarista, de jornalismo, e principalmente você lida muito com opinião, hoje em dia, com as redes sociais, a gente sabe que todo mundo hoje tem uma opinião, Seja na política, seja na economia, seja na pandemia também, sobre tratamento e tal. Como é que a gente pode dividir, Alexandre, essa questão da opinião com base em fatos e da opinião com base em narrativas que a gente vê muito hoje? Como é que você avalia isso? Bom, em primeiro lugar, já que está na moda passar por cima da Constituição, eu quero salientar que o direito de opinião é um direito fundamental garantido pela cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º. Exato. É um dos incisos do artigo 5º. Todos temos direito de opinião. Agora, no jornalismo, eu devo dizer que eu levei 10, 15, 20 anos para dar opinião. Eu fui formado num tempo em que a gente era escravo dos fatos, não éramos donos dos fatos. Nós éramos escravos dos fatos. Nós tínhamos que nos ater aos fatos. Eu aprendi a minha grande escola, depois da PUC do Rio Grande do Sul, da FAMECOS, foi o Jornal do Brasil. Meu primeiro jornal, e era, na época, o melhor jornal do país. Eu trabalhei no exterior e eles me tratavam assim: você trabalha no jornal que representa a opinião do Brasil. E jamais no Jornal do Brasil, mesmo trabalhando no exterior, eu pus minha opinião pessoal. Até o dia eu estranhei, eu fui sequestrado na Argentina pelos montoneiros, e quando terminou o sequestro, o jornal me disse: escreva na primeira pessoa. Eu levei um susto, aquilo era um sacrilégio para mim escrever o que eu estava sentindo ao ser sequestrado. Era isenção, distância dos fatos. O repórter não se mistura com os fatos, não participa dos fatos. Ele é um testemunha dos fatos para transmitir para os outros, que lá não estão. Então, hoje, todo mundo quer dar opinião. Eu acho que é para disputar com a rede social, porque a rede social, cada um é dono do seu nariz. Alguém que está dentro de um jornal, de uma televisão, de uma emissora de rádio, no jornalismo, ele não é ele está representando a sua empresa. Então, se a empresa o escolhe como comentarista, como editorialista, tudo bem, mas, em geral, a pessoa que vai ser escolhida tem que ter aí uns 10, 15 aninhos de experiência. Estrada, É verdade. E, de preferência, cabelo branco, sem diminuir os seus cabelos. Mas tem pouquinho a gente aqui vai ganhando já. experiência e eu diria até,
um pouquinho de sabedoria, né? Porque todo dia a gente aprende. A gente aprendeu a aprender a cada dia com todo mundo. Eu aprendia muita coisa com o sujeito que capinava os jardins da Globo aqui em Brasília. Ficava assobiando, eu passava por ele, conversava com ele, ele me dizia coisas que eu ia guardando. Eu nunca esqueci uma frase do genial Golbery do Couto e Silva. Sim. Ele já estava fora do governo, a gente conversava muito todas as semanas, e ele me disse, sabe, eu encontrei uma senhora na beira da estrada, ela vende suco, ela é analfabeta. Aí eu paro para conversar com ela e, olha, eu acho que eu já li todos os livros que eu deveria ter lido, ouvido todas as músicas que eu deveria ter ouvido, mas essa senhora é mais sábia do que eu. Aí ele parava lá para aprender com essa senhora analfabeta, que não tinha cultura, não tinha erudição, mas tinha sabedoria. Verdade. Aliás, Alexandre, quando a gente fala dessa questão de você conhecer, saber, né, conhecimento de causa até, e acompanhar trajetórias, etc., a gente vê na história do Brasil hoje, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, essa polarização direita-esquerda. Gostaria de perguntar para você, como é que você poderia determinar ou definir se nós brasileiros, se a política brasileira, os políticos no Brasil poderiam pegar o melhor de cada um desses dois mundos para entregar para a sociedade? É possível isso, de acordo com a definição do que é direita e esquerda no Brasil? Bom, o problema é que aqui no Brasil nem a direita é direita, nem a esquerda é esquerda. Ambos têm uma base fisiológica. Né? Por exemplo, hoje, o que se chama esquerda é quem perdeu a boquinha, de 15 anos de boquinhas, né? Desde MST, a Central Sindical, a jornais, televisão, artistas, né? Perderam a boquinha. Nós somos contra o governo porque perdemos a boquinha em primeiro lugar. Depois a ideologia. Agora, as ideologias vão mudando. Tem uma que fracassou, a de Moscou fracassou. Tiveram 70 anos de poderes divinos e não deu certo. Né? Os chineses, que são sábios, tiraram Marx da economia e puseram Confúcio. Né? Confúcio e os grandes capitalistas. Né? Confúcio é pragmático. Então, aqui no Brasil, o sujeito que chama o outro de fascista não sabe o que está dizendo, chama o outro de comunista também não sabe o que está dizendo, porque ele não tem noção do que seja exatamente isso. Né? Então, hoje em dia, o pior é que a gente está misturando essas coisas com o combate a um vírus, que no ano passado foi o quarto a matar. Né? Foram as doenças, outras doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares, o câncer e, em quarto lugar, a Covid. Né? Mas tem um marketing maravilhoso. Né? Foi feita essa Covid, foi pega para ajudar a fazer oposição, para destruir tudo, para criar o caos, para ver se enfraquece, porque aí é que entra o que a gente tem aqui é um pensamento totalitário, né? Que pode ser de extrema-direita ou de esquerda, extrema-esquerda. É aquele negócio assim, olha, eleição, eu aceito o resultado, se for a meu favor. Se não for a meu favor, eu não aceito. Então, vou fazer de tudo para estragar o governo de quem foi eleito pela maioria. Né? Claro. Eu não aceito esse resultado da eleição. E na hora que eu percebo que a próxima eleição vai ter um resultado também contra mim, eu me desespero e faço qualquer coisa. Passo o dia inteiro fazendo qualquer coisa. Isso está valendo aí para aquilo que eu penso, né, até para ministro do Supremo, que estão numa militância que a gente percebe. Né? É muito o brasileiro está percebendo isso. Então, e aí isso aí contaminou, nós falamos de jornalismo há pouco, contaminou o jornalismo, né? E contaminou a justiça, contaminou os espetáculos e tal. Tem espetáculo dos dois lados. Há pouco eu estava ouvindo aí um humorista, vendo e ouvindo um humorista que falava mal do Lula, né? Mas depois eu estava vendo um professor universitário de Santa Catarina chamando o Bolsonaro de psicopata, apagando o que ele pintou aí em Florianópolis, no Campeche. Então, tem essas coisas. É verdade. Agora, falando sobre essa questão da sua coluna hoje, até que você aborda, né? E nessa questão do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, na independência dos três poderes, uma pergunta bem objetiva. Nesse caso do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Barroso chegou
para o Senado, né, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e diz, ó, determino então que você abra a CPI da Covid para investigar a questão do envolvimento do governo federal, né? Se haveria algum problema por parte do governo federal. Por um acaso, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, poderia ter negado de cara abrir essa CPI? Olha, o Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, simplesmente ignorou uma ordem semelhante, e até pior, do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio mandou o Senado destituir Renan Calheiros da presidência da Casa. Dia 5 de dezembro. Dia 6, Renan Calheiros disse que não ia acontecer nada. Dia 7, o Supremo voltou atrás. Então, agora não. Agora, o atual presidente, o Rodrigo Pacheco, sequer esperou um pronunciamento do Supremo e imediatamente abriu a CPI, amando do ministro Barroso. O ministro Barroso, sem um voto sequer, sem um voto de eleitor brasileiro, Exato, mandou 81 senadores que representam os estados brasileiros e que foram eleitos no sistema de voto majoritário. Não foi nem voto proporcional. Né? E ele imediatamente obedeceu, né? E se instalou a CPI ontem, né? com esse objetivo. Mas aí ele fez uma mistura, porque o senador Girão, que representa o Ceará, colheu 45 assinaturas. exato. Da CPI que Barroso mandou abrir, tinha 33. Ele colheu 45, é mais da metade do Senado. Uhum. E aí Pacheco misturou. O segundo pedido de CPI mandava investigar governadores e prefeitos também. Presidente da República, governadores e prefeitos. Aí ele fez uma coisa mista. Agora, eu não sei, isso não vai dar uma salada mista. Não vai dar, nem uma colcha de retalhos, porque eu olho o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que diz que não haverá CPI no Senado sobre Câmara dos Deputados, Poder Judiciário e Estados. Não menciona municípios, menciona estados. Agora eu pergunto, os senadores o que são? São representantes dos estados. 3 senadores por estado. Eles representam o estado. Então, a casa, que tem os representantes do estado, não pode investigar estado. Agora, a Polícia Federal pode, o Tribunal de Contas da União pode, a Corregedoria pode, porque são verbas federais que vão para os estados. Uhum. O FMI manda. O FMI lá de fora diz assim, a gente está mandando verba, mas tem que baixar tais e tais contas, tem que adaptar isso e aquilo, e a gente aceita o FMI mandando na gente. Agora, o Senado não pode fazer uma CPI para investigar senadores. Ia ser, agora, coisas estranhas, né? Se puder investigar governadores e prefeitos. Né? Aí está lá na CPI o pai de um governador, o pai de outro governador, eu estou falando de Jader Barbalho, que é pai do governador Helder Barbalho, eu estou falando de Renan Calheiros, que deve ser o relator, que é pai do governador de Alagoas. Né? Então, fica estranho, né? Eu sei que para o Supremo não é muito estranho as coisas estarem assim em família, porque ninguém se declara suspeito, embora tenha sido advogado do partido tal. Aí, no dia que ele vai julgar o partido tal, ele devia dizer, eu já fui advogado, eu não posso. Sim. Só que a gente está vivendo tempos estranhos. Eu lembro desses tempos outros, nos anos 70, 80 e 90, em que isso jamais acontecia no Supremo. Quando alguém do Congresso pedia um recurso para um assunto interno do Congresso, o ministro que recebia simplesmente botava no arquivo e dizia interna corporis, assunto doméstico, administrativo, que o Congresso tem que resolver. A mesma coisa impedir que o presidente da República nomeie um subordinado. Na Polícia Federal, por exemplo. O Alexandre Ramagem. Né? Então, coisas estranhas a gente está assistindo no Supremo de hoje. Agora, a gente sabe também que tem agora, no próprio Senado, a questão do impeachment também de Alexandre de Moraes, né? Como é que você vê o que isso pode acontecer também daqui para frente, hein? Pois é, foi questões do senhor Cajuru. Né? Exato. Eu já fiz comentário para a rádio do Cajuru, Rádio Cali, vivia me ligando, me ajuda, fala com o ministro da Justiça para me proteger.
Mas o que foi que houve? Eu chamei o governador de ladrão, eu chamei o ministro, o secretário de segurança de ladrão. Eu disse, mas Cajuru, você tem prova? Não, não tem. Esse é o Cajuru, mas enfim, todo mundo conhece. Né? Aí ele entrou com a ajuda do Caio Coppola, obteve quase 3 milhões de assinaturas, entrou com pedido de impeachment de Moraes, de Alexandre de Moraes, né? E aí ele ficou, como foi ele e o outro senador do mesmo partido que geraram essa liminar de Barroso sobre a CPI. Aí ele ficou com a consciência pesada, fez aquela ligação para o presidente para tentar se justificar, né? Um negócio incrível, o sujeito fala com o presidente, grava sem autorização e divulga sem perguntar se pode divulgar. Uma maluquice. Mas aí manda para lá, olha, então, para compensar, para ficar elas por elas, eu também vou pedir uma liminar para obrigar o Rodrigo Pacheco a abrir o impeachment contra Alexandre de Moraes. E cai nas mãos do mais novo dos ministros, o Cássio Nunes Marques. Aí hoje eu estava no almoço com 2 juristas e perguntava para eles, né? Escuta, eu acho que se ele negar, que é a tendência dele, negar de dar liminar, vai ficar mal para o Barroso, porque ele vai estar dizendo, olha, o ministro Barroso errou, eu não faço isso. Né? Agora, se ele negar, ele vai ficar mal com todo mundo. Se ele der, ele vai estar contrariando princípios dele, que são princípios do Fux também, do presidente Fux, que o Supremo não pode servir de instrumento para pequenos partidos que não têm força para decidir as coisas no plenário. Não pode servir de instrumento. Né? Mas aí eu perguntei para os juristas, ele pode não decidir, né, e encaminhar para o plenário decidir? Aí eles me responderam, olha, eu acho que ele teria que dizer sim ou não, né? Mas, de qualquer forma, vai para o plenário. Se ele disser não, vai dar a chance para o plenário confirmar o não. Né? Mas o plenário vai achar assim, puxa, nós temos 2 pesos e 2 medidas. O pior é que temos. Né? Ao longo do tempo, a gente sabe que tem 2 pesos e 2 medidas. Então, vamos esperar por essa também, que essa é um dilema, é o primeiro grande dilema que caiu nas mãos de Nunes Marques. Verdade. Aquela decisão dele das igrejas é fácil, porque está na Constituição escrito o que é assegurado o acesso ao culto. Pronto, está na Constituição. Ele estava a favor. Ele e o Toffoli são os 2 únicos que estavam dentro da Constituição. Os outros, imagine só, eu estou dizendo aí no artigo aí do ND de hoje, né? Aquele 9-2 faz com que os 9 estão outorgando aos prefeitos e governadores poderes acima da Constituição. Olha, eles podem passar por cima desse direito fundamental da liberdade de culto. Podem passar por cima. Aí eu digo, olha, quem outorga esse poder acima da Constituição é porque está mais acima ainda da Constituição. E o único que está abaixo da Constituição é o presidente da República, nessa onda toda. Prefeitos e governadores estão acima da Constituição, o presidente da República não. Aí a grande pergunta, de quem é a responsabilidade na pandemia? Daqueles que têm poderes acima da Constituição até, poder sobre liberdade de locomoção, por exemplo, né? O poder do... Enfim, poderes para fechar tudo e tal, ou aquele que não tem poder. Então, faz sentido que se investigue o dinheiro que veio do provedor somos nós, na verdade, né? Exato. Mas veio da União, governo da União, que foi para estados e municípios, e não está sendo, ou não está sendo suficiente, ou estão aplicando medidas erradas, porque não diminui. Exato. Fecha tudo e não diminui. Todo mundo de máscara e não diminui. Ô Alexandre. Por que não diminui? Será que não está na hora de mudar o tratamento? Exato. Tem muita gente que pergunta para a gente ali nas ruas, principalmente no Uber, né? Quando a gente pega um Uber para chegar aqui na TV, por exemplo, tem motorista que pergunta assim, tá, mas será que tem jeito de alguém barrar o STF? O que você acha? É o Senado. O Senado tem poderes para isso.
A única força que está acima é o Senado. Claro que todos estão abaixo do povo brasileiro, né? Eu estou falando ali nas instituições. Sim. A vontade do povo está acima de qualquer coisa. Agora, o Senado tem os poderes, porque nem o Conselho Nacional de Justiça está acima do Supremo. O Supremo não tem nada a ver com o Conselho Nacional de Justiça, é para os outros do Poder Judiciário, mas não para o Supremo. O único que pode mexer com o Supremo é o Senado, né? Alexandre, agora, sim, diga. Não, então, a gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas eu gostaria já de deixar uma pergunta aqui no ar. De tudo isso que está acontecendo hoje no campo da política, né, tirando as paixões, né, que a gente sabe, das narrativas, por exemplo, que a gente vem acompanhando, mas tirando todas essas paixões, tudo isso que está acontecendo agora, essa articulação toda já visando 2022, você acha que enfraquece mais ou fortalece o governo Bolsonaro? Você vai me responder daqui a pouquinho? Depois de intervalo, quando a gente voltar aqui com o Alexandre Garcia no nosso Conexão ND. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o nosso Conexão ND nesta quarta-feira, hoje recebendo o grande jornalista, que é nosso colega também aqui no grupo ND, Alexandre Garcia. Alexandre, agora há pouco a gente estava falando, né, sobre o cenário político todo e tirando essas paixões todas, né, a pergunta que eu lhe fiz, tudo isso fortalece, ajuda a fortalecer ou a enfraquecer mais o governo federal? Como é que você vê isso? Bom, a tentativa dessa campanha, nota-se que é uma campanha, alguma coisa assim que todos fazem igual, Sim. Dizem as mesmas coisas, né? A tentativa é enfraquecer com medo do resultado da eleição do ano que vem. Sim. Porque, sejamos francos, o único candidato que existe aí é o Lula, né? Que passou pela lavanderia Fachin e ficou com a ficha limpa, lavou a ficha. Bom, mas enfim. Então, Bolsonaro e Lula vai ser a polarização, né? Lula anda quieto, provavelmente ele não gostou muito disso, né? Ele andou falando em outros nomes e tal. Ele sabe que é o momento da verdade para ele, né? Ele e Bolsonaro. Ele sabe que Bolsonaro está penetrando cada vez mais no Nordeste, Sim. que era o grande reduto do PT. Claro. A água está chegando finalmente no Nordeste, porque só chegavam as obras que rendiam propinas, mas a água mesmo não chegava, né? Então agora está chegando a água, chegando a internet, chegando um progresso no sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, até trigo já estão plantando no Ceará e está dando certo, né? Então, esse despertar do Nordeste pega bem o eleitorado de Lula. Por exemplo, mas a outra coisa, as redes sociais fazem contraponto com aquilo que era o monopólio de grande rede de televisão. Era um monopólio, mas não conseguiu eleger, não conseguiu evitar a eleição. Foi derrotada pelas redes sociais. As redes sociais estão cheias de boato, estão cheias de mentira, mas estão cheias de fatos, informações, imagens, e as pessoas vão acompanhando isso, derruba as narrativas, né? E a narrativa faz com que, no momento em que o espectador, o leitor, o ouvinte descobrir que foi enganado, que era uma mentira, que estavam enganando, nunca mais acredita e nunca mais vê, né? Essa pandemia aí a gente está vendo que, olha, não se trate, hospitalize-se, entube-se e morra. Meu Deus, é um negócio assim, é de filme de terror, né? E o povo todo está despertando. Hoje eu fui a uma posse no Ministério da Defesa, eu não vi um que não estivesse falando do tratamento imediato. Está na boca do povo, está em todo mundo, não adiantou, né? Não adiantou ficar batendo e inventar coisas, né? Então, eu acho que essa campanha para enfraquecer o governo encontrou uma resistência
popular, né? Que as pessoas não são mais ingênuas, né? E estão tomando decisões por si próprias. Não existe mais aquele sujeito que vai lá e fala para fazer a cabeça de milhões. Não tem mais isso. Aliás, Inclusive, Alexandre... Sim. Não, quando você... Não, pode... Por exemplo, você trabalhou mais de 30 anos na TV Globo, nós sabemos, né? E, na sua opinião, a TV Globo naquela época em que você fazia até aquelas sátiras políticas, né? Eram crônicas, na verdade, políticas que você fazia lá domingo à noite, depois seus comentários no Bom Dia Brasil e tal. A Globo de hoje é muito diferente por causa de tudo isso que está acontecendo, dessas narrativas também? Sabe, eu confesso que não sei. Não sei porque eu não posso avaliar o que eu não vejo. Então, eu não sei. Sinceramente, não sei. Já é uma resposta. E se soubesse, né, eu não emitiria opinião, porque claro. é um... Agora, para falar do outro tempo, eu lembro, você falou aí da crônica do Fantástico que eu fazia. Eu satirizava os políticos, ironizava gestos. Um dia o doutor Roberto Marinho me abordou e disse, ele me chamava de Garcia. Garcia, os políticos não reclamam do que você faz? Aí eu respondi para ele, doutor Roberto, se os políticos reclamassem, o senhor seria o primeiro a saber. Aí ele me disse, é. E pronto. Então... É verdade. Agora, Alexandre, o que você acha também, você estava falando agora dessa questão do tratamento precoce, que foi muito politizado também aqui no Brasil. Você mesmo, no seu canal, no YouTube, que a gente acompanha, já deu vários indícios, vários estudos, né, que já foram feitos, até aquele do Instituto Henry Ford, que eu lembro que você falou do ano passado, né, um estudo randomizado, como dizem. Quer dizer, já tem várias outras evidências e ainda teimam não utilizar o tratamento precoce. Por quê? O que você acha? Olha, bom, em primeiro lugar, eu quero dizer por que eu estou convencido. Porque a minha mulher é médica e já tratou mais de meia centena de pessoas e ninguém foi para o hospital e todo mundo ficou bom em 3, 5 dias. Isso eu vejo, eu ouço depois o áudio dos telefonemas de famílias inteiras agradecendo. Então, gente, eu vejo funcionar. Eu não preciso pegar um estudo no exterior ou isso e aquilo. Não, eu estou vendo funcionar todos os dias, no livre exercício da medicina, né, por parte da minha mulher. Né? Eu vejo que tem médicos que são inibidos pela Secretaria Municipal de Saúde, pela direção do hospital. Gente, isso é crueldade. Né? Eu li anteontem a bula da dipirona. Meu Deus do céu, é perigo, inclusive, de morte. De síncope Depois, no dia seguinte, eu li a bula da ivermectina, o máximo é náusea, é vômito, é tontura. Então, estão dando dipirona para as pessoas irem para casa. Quando tiver falta de ar, você vai para o hospital. Aí já entrou na fase 2. Eu estou virando quase médico, aí já entrou no pulmão, porque esse vírus e as suas cepas são mais rápidas, são quase doenças novas. Agora, você me perguntou por quê? Porque a ideologia cega, né? O desespero cega, as pessoas não estão se dando conta do mal que estão fazendo ao seu próximo, aos outros brasileiros. Né? A mesma coisa é não querer pensar, puxa, fizeram um lockdown, deu certo? Não deu certo. Então, o que adianta a gente repetir? O Einstein disse, né, que é um negócio insano a pessoa aplicar as mesmas soluções que não deram certo e esperar por um resultado diferente. Não vai dar sempre o mesmo resultado. Né? Então, é isso que está se esperando. É Morro Queimado, é Chapecó. Né? A gente tem exemplos aí que estão dando certo. Os prefeitos que olhem para os seus colegas prefeitos que resolvem, e as pessoas ficam em casa. Lá em Taquara, no Rio Grande do Sul, que é a terra da minha mãe, a Câmara de Vereadores, os médicos e a prefeita se juntaram. Prefeita não é a prefeita de partido que apoia Bolsonaro, não, é prefeita de partido que apoia a vida humana. Né? Se não me engano, é do Partido Socialista. Né? Juntou todo mundo e vamos distribuir tratamento imediato para as pessoas. No primeiro dia, não dá para esperar nem o teste, nem o resultado do teste. Se o resultado for negativo, ainda assim eu tenho ouvido minha mulher aconselhar, vai até o fim, até o 5º dia, por favor, porque tem dado falso negativo também. Sim. Você acredita, Alexandre, naquela teoria, já que você falou também aí um pouco, em vários lugares do mundo isso está acontecendo, você acredita naquela teoria da conspiração de que a China
está trabalhando intensivamente para poder dominar o mundo. Haja vista até que eles compraram, inclusive, vários portos no mundo inteiro. Tem até a Rota da Seda, onde eles passam por vários continentes. Quer dizer, já para dominar essa rota de comercialização no mundo inteiro e tal. Você acredita que isso pode acontecer? É realmente uma teoria com fundamento? A China é uma civilização milenar e pragmática. Confúcio é pragmático. A China tem uma estratégia de séculos à frente, né? Nós não temos uma estratégia de 5 anos à frente. A China tem. A China está pensando. O nome China é a origem, é meio do mundo. Uhum. Eles estão no meio do mundo. O mundo é a periferia da China. Eu não sei se há uma conspiração. Fala-se de conspiração globalista, etc. Como jornalista, eu sou cético, eu sempre duvido. Né? Uhum. Enquanto alguma coisa não me convencer com provas racionais, eu não vou... eu gosto porque eu gosto. Não, eu não aceito isso. Né? Então, em princípio, eu não aceito essa... Eu não estou convencido. A minha mulher está lendo livros aí sobre esse globalismo, ela está impressionada com isso. Uhum. Ela disse que até parou de ler porque ela sente muita coisa que está em volta da gente. Eu, quando eu era jovem, eu li o 1984 do George Orwell, que foi quem criou o Big Brother, que significa não grande irmão, mas irmão mais velho. E ele fez também a Revolução dos Bichos. Um dos meus melhores amigos foi o que primeiro traduziu a Revolução dos Bichos para a editora Globo de Porto Alegre. E eu estou vendo isso hoje. A Revolução dos Bichos eu vi, foi a Revolução Soviética. Né? E em 1984, passou-se o ano, sei lá, eu li em 1967, eu acho, chegou 84, não aconteceu nada, mas agora está acontecendo tudo que estava previsto lá. É o desejo de ter um pensamento único, o tal de politicamente correto, que é, você tem que pensar como eu. A regra é esse pensamento, você não pode pensar diferente. É um pouquinho, eu gosto muito do Freud, o Freud explica, a pessoa perdeu a matriz, que era o Kremlin comunista, perdeu essa matriz e ficou meio desarvorado, sem a mãe, e como não achou uma mãe nem em Cuba, nem na Venezuela, né, inventou outras mães, é feminismo, é aquecimento global, é o globalismo, é o politicamente correto, né? São essas coisas, assim, o tal de... Como é a ideologia de gênero? Também. Eu chego no hotel, eu estou lá para preencher gênero, humano, óbvio. Eu sou do gênero humano. É assim que eu aprendi na biologia. Ô, Alexandre, nós vamos fazer um ping-pong com você agora, até para a gente conhecer um pouquinho mais do Alexandre Garcia, jornalista, e do homem também, né? Vamos fazer, então, ping-pong, jogo rápido. Eu vou te dar uma palavra ou uma frase, e você vai dar também uma palavra ou um pensamento, do que você quiser. Então, por exemplo, Brasil, que país é esse? É um chavão, né? É o país do futuro. Opa. E o futuro demora a chegar muito. Televisão, internet, rádio ou jornal? Eu tenho rádio no sangue. Eu comecei com o microfone aos 7 anos de idade. E o leite que eu tomei quando criança foi pago por um locutor que era meu pai. Maravilha. Vou dar alguns nomes agora, você vai dar alguma definição. Se você quiser pular, você pode pular também. Sérgio Moro. Faltou maturidade no momento certo. Luiz Inácio Lula da Silva. Empolgado com si mesmo. Bolsonaro. Se sente um mártir. Outro nome. Na verdade, a gente vai juntar todos no mesmo lugar. Ministros do Supremo. A televisão Justiça fez mal a eles. Biden, presidente dos Estados Unidos. Tomara que tenha saúde. E o ex-presidente, Donald Trump. Foi maluco demais. João Figueiredo, presidente do Brasil, ainda no início dos anos 80, logo aí no final do regime militar. Saudades dele. Fez a transição, entregou o poder para os civis, detestava o poder, por isso foi escolhido. Uma referência que você tem no jornalismo.
nacional? O meu primeiro exemplo, Joseph Adam Zukauskas, chefe de redação do Jornal do Brasil em Porto Alegre. Maravilha. Uma qualidade das pessoas que você admira, hein? O óbvio seria dizer sinceridade, mas eu admiro as pessoas que se conhecem. Um defeito que você não gosta nas pessoas? Arrogância. Agora, uma qualidade sua que você admira em você mesmo? Eu gostaria de ter a qualidade da humildade em primeiro lugar. Eu garanto que você tem, hein? Agora, o defeito que você acha que você tem? Vai ser divertido dar a resposta que me veio à cabeça, que eu não tenho defeitos, mas a minha mulher confirma isso. Que bom, hein? Próxima entrevistada vai ser ela, então. Agora, na sua vida jornalística, né? Qual é a maior lição que o jornalismo lhe deu, lhe dá e ainda pode vir a dar? Que não tem outra saída a não ser sermos escravos dos fatos. Os fatos são fortes e são a verdade. Não adianta a gente deformá-los, né? A verdade sempre prevalecerá. E como diz João, né? E eu prefiro dizer isso em latim, porque foi em latim que eu aprendi com os irmãos maristas, veritas liberabit vos, a verdade vos libertará. Gostaria que você indicasse para o nosso público agora de casa um livro que ajudou você na sua capacidade, no seu intelecto, por exemplo. Bom, são tantos, né? Aí atrás, né? É difícil, mas eu citei um livro e eu recomendo a leitura dele para vermos como o totalitarismo tenta nos submeter. 1984, George Orwell. Maravilha. Olha, Alexandre, gostaria de te agradecer muito, poderia passar horas aqui conversando com você, né, no nosso Conexão ND. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta aqui a conversar com você e parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela sua isenção, por tudo que você promove para o jornalismo, né, de toda a sua competência. Então, agradecer muito o prestígio que você nos deu agora de participar do nosso Conexão ND. Obrigado mesmo e ótima noite para você, hein? Eu quero devolver a você esses parabéns, porque muito obrigado por ser o entrevistador que é. Eu reconheço um jornalista, e você é um jornalista. Que parabéns. Bom. Maravilha, fico contente com isso. Alexandre, grande abraço para você então, até uma próxima oportunidade, e a você também, que está aí nos acompanhando. Na próxima quarta-feira a gente volta aqui no nosso Conexão ND. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência, até lá.